Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Igor Fonseca e é uma honra ter você com a gente mais uma vez nos Ensinos de Jesus, essa série toda especial feita para mim e para você. Hoje com o 5º tema, o que Jesus ensinou sobre a oração. Esse episódio todo especial que eu chamo uma pessoa que é meu amigo, alguém que mora no meu coração, Thierry Ferrer. Thierry, obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite aí, viu? Esse convite, cara, a oportunidade da gente estar falando um pouquinho mais de Deus, repartir a palavra e com pessoas que a gente gosta, né? Então, estamos aí para mais essa empreitada. Vamos para cima? Vamos quebrar tudo? Vamos para cima. É isso aí. Jesus era um homem muito especial e a gente pode aprender muitas coisas com ele. E dentre as coisas que a gente pode aprender, com certeza, essa ferramenta especial, que é a ferramenta da oração. A gente percebe que Jesus, ele orava muito tempo, ele ficava muito tempo sozinho, clamando ao Pai, buscando por poder. Ele orava muito pelos seus discípulos. E tem um texto especial, eu quero começar com esse texto, que mostra que ele orava também por nós. Eu tomo a liberdade de ler João 17, o verso 20. Você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, pegue o seu caderninho, pegue a sua Bíblia, a sua caneta e vá anotando para que você possa conferir tudo que a gente esteja falando e ver se realmente está na palavra de Deus. João 17, 20 diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Era uma quinta-feira à noite e Jesus teve esse papo reto com o pai dele, dizendo assim, olha, eu estou rogando também por aqueles que ainda vão crer na minha palavra. E ele estava falando de mim, de você, Thierry, e de todos os nossos queridos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desde muito cedo, tarde, quando é que você teve contato com oração? Como é que funciona a tua rotina de oração? Conta um pouquinho. Desde aí. Muito pequeno, graças a Deus, minha família sempre me influenciou muito a ter um contato mais íntimo com Deus, né? Com Cristo, e essa intimidade, basicamente, na minha visão, na minha concepção, se dá através da oração, primeiramente, cara. Então, quando você, como já foi dito aqui, nós somos amigos, e que maneira que a gente expressa essa intimidade? Trocando ideia, saindo, passando tempo papo, junto, pedindo ajuda, oferecendo o braço amigo. E Cristo, cara, com Cristo não é diferente, nada diferente. Então, a gente só vai adquirir essa pessoalidade, essa intimidade com Cristo, com Deus, através da oração. Olha a palavra que o Thierry usa, e essa palavra ela é essencial, intimidade. E intimidade a gente precisa passar tempo. Eu me lembro de uma frase uma pergunta que fizeram para um pastor uma vez, e perguntaram assim, pastor, o que é mais importante? Estudar a Bíblia? E estudar a Bíblia é uma ênfase que eu estou dando muito forte aqui, Ensinos de Jesus, é aprender na palavra o que ele diz, o que ele pensa. E a pergunta foi feita, o que é mais importante? Estudar a Bíblia ou orar? E aí diz que o pastor pensa, cara, e ele fala bem assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Então mostrando justamente o equilíbrio, a intimidade, né, cara, de você conversar com Deus e ouvir dele o que ele tem para falar. Então quando a gente estuda a palavra, né, a gente ouve o que ele tem para falar para a gente. E a oração... E a resposta nossa a ele. A gente troca ideia com ele, a gente abre o nosso coração. Eu quero indicar um livro para vocês que estão nos ouvindo aí, e talvez é um dos 10 melhores de muitos dos livros que eu li. E o nome do livro é Caminho a Cristo. Caminho a Cristo. E esse livro, quando vai falar da oração, tem um capítulo específico só da oração. Ele diz assim, que a oração é como conversar com um amigo. Quando você vai conversar a Deus, você abre o seu coração como se fosse conversando com um amigo. E realmente o é. Sim. E uma outra frase que me impressiona muito, que diz assim, que a oração... Olha essa, cara. Segura o cinto de segurança, que esse é um código pesado agora. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Que massa, Você tá maluco, cara. Cara, então quando quer dizer... Quando você entra em oração... A Bíblia fala que você tem chance de entrar, cara, na presença do Pai. A gente depois vai trocar ideia, mas entrar na presença do Pai em nome de Jesus, né? A gente estava conversando sobre isso, mas na presença do Pai. E é importante que a gente tenha alguns protocolos, é importante que a gente tenha um sistema, e eu queria que você lesse aí Mateus, abre aí o livro de Mateus, o capítulo 6, eu queria que você lesse qual foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Então, o livro de Mateus,
o capítulo 6, o verso 9 até o verso 13. Que oração Jesus ensinou aos discípulos? Vamos lá, galera. Vou ler para vocês. Portanto, vós orareis assim. Imperativo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acredito que essa seja a oração mais repetida, né? Mundialmente. Só que é só essa oração que a gente tem que fazer, Igor? Será? Boa, cara. Boa, cara. Boa. Por mais que essa oração tenha sido ensinada por Jesus, ele em versos antes. E, gente, só uma dica. Olha a cutucada que o Thierry dá, a instigada que ele dá, faz a gente pensar a pergunta dele. Porque se você perceber, versos antes é o mesmo Jesus, é o mesmo sermão da montanha, é o mesmo assunto, e ele explica como se deve orar. A oração aqui colocada é um exemplo que coloca princípios. Como sempre, muito objetivo, muito claro. Foi 100% assertivo nesses pequenos versos aqui. Se a gente pegar para estudar verso por verso da oração aqui, abrange tudo da vida. Sim. Do alimento, do agradecimento, do perdão ao próximo, do amor. Então, aqui tá a receita, né? Aí, o que a gente faz dessa receita depois, né? Agrega mais alguma coisinha? Cara, e a gente tem que entender o princípio que está atrás dessa oração. Eu já repeti muitas vezes essa oração, tá? Em cerimônias, principalmente quando a gente está junto com outras pessoas, é uma oração que a gente repete, é uma oração solene. Sim. É uma oração que está dentro da minha cultura religiosa. A gente faz até em coletivo. Em coletivo, né? Quando está em sociedade, a gente, quando está junto, mais pessoas, a gente faz. Mas eu quero tomar liberdade, eu vou ler esse verso, que são versos anteriores, Mateus 6, capítulo 6, verso 5 até o 8, diz assim, ó: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo, gente, não faz assim. Verso 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, o que está dizendo? Jesus está dizendo assim, pode orar, pode fazer, então, orações que tenham a mesma estrutura, mas é importante que seja algo do seu coração. Cara, e eu percebo, por exemplo, eu tenho minha rotina de oração. Eu oro, por exemplo, quando eu vou comer. Eu oro quando eu vou dormir, eu oro quando acordo, eu oro quando eu vou começar a estudar, eu oro quando antes, por exemplo, de fazer alguma empreitada. Tá? Então, nós aqui, antes de começarmos essa conversa, a gente entregou a nossa vida a Deus, tá? Mas existe um momento especial, né, cara? Ou seja, é o momento que você está sozinho, cara. Podemos orar em público? Até devemos, né? Sim. Até devemos. Mas a intimidade com Cristo faz toda a diferença, que é no seu íntimo, né? Que é com a porta fechada do seu quarto. Não perca esse momento, né, meu? E assim, ó, como eu moro, a minha esposa e o meu filho, Theo, tem um momento que é só eu e ele no escritório. Aí é só nós ali. E ali, cara, não tem ninguém que abre a porta, não tem ninguém que não é encher as paciências, eu ia falar isso, mas assim, cara, que vai entrar. Então, assim, é um momento só eu e Deus. Sim. Alguns momentos sentados, alguns momentos de joelhos. E eu convido ao querido ouvinte, você que está assistindo, que você separe esse momento. Eu conversando com algumas pessoas, eles falam assim, pastor, eu não tenho tempo para mim. Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para mim, isso quer dizer que ela não tem tempo para Deus. Para Deus, inclusive. Porque é Deus em primeiro lugar, você em segundo, depois o outro. Se não tem nem para você, quanto mais para Deus. Cara, e isso é muito louco, cara. As pessoas elas vivem, cara, sem tempo para Deus, sem tempo para elas mesmas, cara.
E, Igor, a gente tem, às vezes é ensinado desde pequeno a ter um certo medo, um certo paradigma com Deus ali. E na intimidade, eu acho que não tem muito espaço para o medo, muito espaço para o paradigma. A gente acho que vamos até falar sobre isso, como orar, pedir, agradecer. Só que teve momentos, cara, até uma revelação minha, teve momentos de meu contrariado até mesmo com Deus, que eu acho que todo mundo pode sentir, é digno de sentir um momento desse. E como você se submete a Deus, você crê em Deus e é íntimo desse Deus, cara, eu tive um momento que eu briguei com Deus. Lógico, com respeito, sabendo dirigir como se fosse um pai. Você não tem um momento que discute com seus pais? Lógico, dosando as palavras, sabendo como é que você fala. Cara, mas Deus, tá certo isso? E Deus responde, cara. Mais cedo ou mais tarde ele vai te responder. Louvado seja Deus. Então, vai ter momento que você, às vezes, Deus, eu não quero nem falar com o Senhor agora, mas eu vou falar. Deus vai abrir seu coração nesse momento, cara. É esse momento que faz a diferença da sua intimidade com Deus. Você está abrindo seu coração, você está sendo sincero com Deus. Porque não adianta eu estar magoado com Deus, no meu íntimo, e eu estar falando para a galera e não, tá certo, Deus fez assim, tá beleza, mas eu ignoro Deus no meu quarto, no meu íntimo, de joelho, no chão ali. Então, eu acho que Deus quer isso, cara, da gente, que a gente rasgue o nosso coração, abra o nosso peito para que Ele possa operar milagre na gente, né? A sinceridade, né, cara? Deus quer muito mais que práticas religiosas, e práticas religiosas, práticas espirituais têm o seu lugar. Eu sou pastor, eu sou líder de uma comunidade e eu, mais do que nunca, conduzo práticas espirituais e tem o seu espaço, tem o seu valor, né? Liturgia, mas muito mais que isso, Ele quer o nosso coração, quer a sinceridade do nosso coração. A gente não pode se perder nas práticas espirituais. Sim. E tem uma história, né, no Vale de Jaboque. Jacó, ele quebrou tudo com Deus, cara. Ele brigou, ele lutou com Deus. E Deus, ele pega e fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, ó: você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e venceu. E por várias vezes Deus, ele dá permissão para que a gente quebre tudo com Ele. Quebre tudo no bom sentido, na sinceridade, na humildade, mas no vigor do nosso coração, né? Em Jeremias 29 diz assim, ó: vocês vão me encontrar quando vocês me encontrarem de todo o vosso coração. Cara, e de todo o coração é com tudo que você tem, é com toda a tua força, tá? Então assim, será que a gente já gritou com Deus assim: eu não aguento mais o que está acontecendo comigo, né? Deus, cadê você que não me ouve? Você vai ler, por exemplo, Abacuque. Sim. Cara, o livro de Abacuque, várias passagens. Abacuque, ele diz assim para Deus: Deus, até quando? Até quando vai ter injustiça, vai ter violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando a gente vai ficar sofrendo? Até quando vai acontecer isso? Então assim, Abacuque é um baita livro, gente. Leiam um livro de Abacuque. Ele, não é que ele tira onda com Deus, mas ele chama Deus assim, cara, para trocar uma ideia de papo reto. Fala assim: e aí? E aí? A gente aqui passando a situação e o Senhor não vai fazer nada. Só que olha que louco. Depois que Abacuque faz a reclamação, ele diz assim, ó: agora que eu fiz a minha reclamação, eu vou fechar minha boca, eu vou sentar no monte e vou esperar o que Deus vai responder. Ó, a humildade do cara, a sinceridade do cara. Então assim, brigar com Deus, clamar a Ele, rasgar, igual você falou, rasgar as vestes, cara, tem o seu espaço. Mas desde que seja feito, igual você falou, com respeito, com temor do Senhor, e que essa braveza, que esse ímpeto seja fruto de uma intimidade. Sim. Intimidade. Eu não tenho intimidade com muita gente para poder, né? Mas com quem eu tenho intimidade, a gente rasga o negócio. E a fé de que ele vai responder, né? Ele não ia esperar. É isso. Ele só ia brigar, ia sair fora. Ia cair fora. Exatamente. Massa demais. Ele pega, briga, quebra tudo, e agora eu vou esperar e ele vai me responder. Sim. E Deus responde. Ele fala assim, ó: cale-se todo mundo aí diante de toda a terra, porque quem manda aqui sou eu. E Abacuque fala assim, beleza. No final do livro de Abacuque ele diz assim, ó: entendi. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas, as vacas sejam arrebatadas, não haja mantimento, ainda assim me alegrarei no Senhor. Ou seja, sim, eu entendi quem manda no negócio e eu entendi que é Deus. Sim. Isso é muito interessante. Pode falar, por favor. E outra questão também da oração que eu acho muito interessante pra gente: nós somos pecadores. Um momento ou outro a gente cai. A gente vai cair até
até que Jesus volte a nos resgatar. Vai ter momento que a gente vai pecar e o que vai acontecer? Remorso. E esse remorso, o que vai causar na gente? Vergonha de se prostrar diante de Deus. Cara, eu não sou digno disso. E muitas vezes nós deixamos de orar, corremos de Deus, e essa é a atitude contrária que Deus quer, cara. A gente pode estar envergonhado, a gente pode ter errado, mas a gente tem que ir lá e se humilhar de todo o coração, como fazia antigamente, né? Um simbolismo aí de rasgar as vestes, né? Sim. E se humilhar perante Deus, clamando para que isso não se repita novamente. Mas nós temos que falar, cara. Temos que confessar o erro. Deus é onipresente, onisciente. Deus sabe que a gente errou. Deus sabe o que a gente quer. E Ele só tá esperando a gente vir trocar ideia. Mas Ele quer que a gente fale. Como um pai. Como um pai. Ele quer a intimidade. É isso mesmo. Ele sabe o que a gente quer. Pô, se até nossos amigos, você sabe que eu quero, que eu tenho meus planos pro futuro, quanto mais Deus. Exato. Deus sabe que eu errei. Ninguém pode estar me vendo, mas Deus está vendo. Mas ele ainda assim dá a chance de a gente trocar ideia. Mas ele estende a mão e fala assim, cara, bem. Essa primeira condição para que a nossa oração seja ouvida é entender a necessidade de auxílio. É entender que Deus é o Todo-Poderoso, que só Ele pode resolver a nossa treta. Sim. Eu lembro do Mateus 11, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No tocante ao pecado, Satanás, quando a gente peca, ele vai justamente vai acusar, vai fazer a gente sentir o remorso, só que remorso é diferente de arrependimento. E aí o remorso faz a gente pensar, a gente não é digno eu não sou digno de me chegar a Deus. Então eu me afasto. Aí se eu me afasto, eu fico vulnerável. Se eu fico vulnerável, Satanás me ataca, eu caio de novo. Se eu caio de novo, eu sinto mais culpa. Se eu sinto mais culpa, eu me afasto mais. E Satanás te ajuda a fazer, e depois que você fez, fala, cara, olha o que você fez. Não acredito, olha que besteira, mas não acredito que você fez isso. Você não é digno de falar com Deus, cara. Você não é digno de pronunciar a palavra Deus. E Thierry, tem gente que vive anos, cara, nesse remorso, nesse afastamento de Deus. E tem aí a oração que tá à disposição dela. E eu lembro da história de Pedro. Pedro estava andando por sobre as águas, e aí ele percebe o vento, percebe lá o perigo, e ele começa a afundar. E fico imaginando se ele não se humilhasse, se ele não largasse o orgulho dele, porque se ele segurasse o orgulho, ele ia tentar, deixa eu resolver sozinho. Não, ele vai se despedir de todo o seu orgulho e fala assim, salva-me, Senhor. Aí olha que louco isso. Quando Deus fala, quando ele fala salva-me, Senhor, a mão de Jesus já estava lá estendida. E ele é salvo, é abraçado, e depois Jesus fala assim: por que você duvidou, homem de pouca fé? Então a gente às vezes, cara, tem que se despir do nosso orgulho e cair para dentro da oração. Com certeza. Primeira condição então é sentir a necessidade de auxílio. Chegar a Deus, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Essa é a promessa. Verso 8 do capítulo 7 de Mateus diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amigo, querido ouvinte, você que está nos assistindo aí, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor. Ore a Ele todos os dias, a todo tempo. Tessalonicenses vai dizer até assim, orai sem cessar. Então assim, nas minhas rotinas, eu conversando com o Thierry, nas minhas rotinas de oração, eu oro sozinho, oro com a minha esposa, oro com meu filho, oro com a minha igreja, oro com amigos, mas oro, por exemplo, dirigindo. E às vezes dirigindo eu não estou fechando os olhos nem de joelhos, mas trocando ideia com Deus, um papo aberto, papo reto. Tá? Então, peça a Deus. A gente pode falar que tem para orar. A gente tem 24 horas para orar. Mas como? Eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer mais nada para me ficar ali orando? É uma conexão com Deus, né? Você pode estar dirigindo o seu carro para o trabalho, escutando um hino, que esse hino é uma oração, você está falando com Deus, sei lá, apreciando a paisagem. Cara, Deus, você é muito fera, olha o que você criou. É isso aí, cara. Eu creio nisso daí. Vou fazer uma prova, me ajuda. Minha vida está em tuas mãos, me faz lembrar. Fiz minha parte, agora que o Senhor me ajudar aqui. Vou pedir pelo emprego, pedir pela saúde. Nós passamos por uma situação aí de pandemia. Cara, aí que vem sentir a necessidade de auxílio. Não tem como. Por mais autossuficiente que a gente possa se sentir, cara,
vai ter coisa que vai fugir da nossa esfera. E a gente vai precisar de um ser supremo, e esse ser supremo é Deus. Ele está disposto a nos ajudar, eu creio nisso. Há uma segunda condição que eu deixei anotada aqui: orar com fé. Cara, orar com fé, orar sem duvidar. É chegar e orar com a certeza de que ele vai atender. Tá? Tem uma frase na Bíblia, Tiago 1,5 diz assim, ó, olha que massa essa frase. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente, e a nada lhe impropera, mas peça com fé, sem duvidar. Sim. Peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é inconstante em seus caminhos. Não cai na besteira de trocar a ideia com Deus, mas diz assim, será que o Senhor vai me dar? O que eu acho que o fundamental para essa fé é a gente ter a convicção que Deus vai responder. Só que não necessariamente ele vai responder da maneira que você quer. Mas na maneira que ele quer. Mas a maneira que ele quer. Porque ele é o Deus, ele é supremo. Isso, cara. E a nossa condição aqui é reconhecer a soberania divina. Boa. Para poder ter essa fé que Deus vai fazer o melhor em responder. Sim, não, talvez, espere. Né? Então é esse reconhecimento que faz toda a diferença. Né? Eu não combinei com você essa fala. E essa palavra que você falou, amigo, é uma das palavras, uma das competências mais débeis, cara, do cristianismo que eu tenho percebido. É o reconhecimento da soberania de Deus. Eu conto rapidamente, querido ouvinte, 2 histórias para que você possa se situar. Está em Mateus 8, a primeira, e está em 2 Coríntios 12. A primeira é de um leproso que chega a Jesus e diz assim, Senhor, se tu quiseres, eu sei que podes me curar. Então, ele sabia que Deus podia, mas ele só não sabia se queria. Então, tipo assim, ele chega para Jesus e diz, você quer me curar? E Jesus diz assim, quero sim, fica limpo. Então, olha que loucura. O leproso não tinha dúvida nenhuma se Jesus podia ou não. Ele tinha dúvida se Jesus queria. E aí a petição que ele faz é, Senhor, quer me curar? Tá dentro dos seus planos essa parada aí? E aí Jesus falou assim, tá sim, quero sim, fica limpo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12... diz que eu orei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse um espinho na carne. E aí Deus vira para Paulo e fala assim, não quero, vai ficar com essa parada aí. A frase correta na Bíblia é, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então assim, por que para Paulo Deus falou não quero e para o leproso Deus falou quero? Porque é Deus que manda, porque ele enxerga além da curva, né? Cara, essa parada. Ele enxerga além da curva e a gente tem que aceitar. A gente precisa exercitar isso daí, cara. Você como meu amigo, você sabe a minha perda que eu tive recentemente, no início do ano. Sim. Poucos meses agora. Perdi meu pai, talvez alguns ouvintes o conheceram. Mas tinha uma ligação imensa com ele. Orava todo dia por ele, orava pela minha família também, no meu íntimo ali, no interior do meu quarto, orava com ele. E cara, quem foi socorrer meu pai foi eu. Eu que levei ele para pronto-socorro, eu que tive presente até o último momento. Nesse pronto-socorro, eu ajoelhei e clamei. Chega a ser, às vezes parece vergonhoso, né? Porque a gente se humilhar num lugar público, onde todo mundo tá passando, pedir para que Deus curasse, para que Deus fizesse um milagre. Deus não operou o milagre que eu queria naquele momento, que era que meu pai sobrevivesse. Mas eu tenho certeza que ele operou o milagre que deveria ser operado. Então, eu reconheço a soberania divina, eu sei que os planos nossos são falhos. Meu plano de vida era ter meu pai idoso, né, comigo até na minha velhice, se possível, até na minha terceira idade. Não foi possível. Tive um pai excelente que Deus me deu, que Deus me proporcionou. Tivemos inúmeros momentos e eu tenho certeza que ele operou um milagre. Não um milagre que eu pedi no momento, mas talvez o maior dos milagres que eu queria, que era que eu pedia todo dia, que era que um dia eu tivesse a companhia do meu pai pela eternidade. Louvado seja Deus. Cara, que o teu testemunho ele possa ter eco e que realmente você continue. Tem uma frase que está em Mateus 5,16, diz, brilha a vossa luz diante dos homens,
para que eles vejam as vossas boas obras e também glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Então que essa tua boa obra, que esse teu testemunho, que essa tua compreensão da soberania de Deus possa realmente ecoar. Louvado Amém. seja Deus pela tua vida, pela tua compreensão. A terceira condição é colocada aqui, cara, para que a nossa oração seja percebida, seja obedecida, é que a gente obedeça os mandamentos. Então, assim, há pessoas que estão na luta, na sinceridade do coração de querer amar em Cristo Jesus, mas há outros que estão em pecado público, pecado declarado, né, e tratam Deus como um gênio da lâmpada, né, cara? Tipo assim, ele é todo poderoso, então eu não tô nem aí, olha que louco, eu não tô nem aí pra soberania dele, mas esse negócio do todo poderoso, do onipotente é legal. Então eu vou colocar ele para me servir, mesmo eu estando em rebeldia contra ele. Sim. E Deus está falando assim, cara, essa oração não vai passar do teto, ela é bloqueada. Porque, cara, eu quero papo reto, eu quero relacionamento, tá? O sol vai nascer para bons e maus, mas se você permanecer na minha palavra, é o que diz João 15, tudo que pedir vocês vão receber. Então é justamente o que você falou, soberania tem a ver com pedir coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito forte. Essa questão de obedecer os mandamentos, eu vejo que é uma questão de harmonia, né? Você está em harmonia com Deus. Como que você está em harmonia? Tentando seguir a vontade dele. É legalismo? É mero legalismo? Não. Cara, não sei se você já abordou nos seus temas, que com certeza deve ter abordado, que nós somos salvos exclusivamente pela graça. É somente a graça que vai nos salvar. Nenhum dos mandamentos que a gente guardar aqui vai nos dar salvação. Mas como que a gente vai adquirir uma harmonia, uma intimidade com Deus, como eu tenho repetido aqui, é tentando obedecer a lei, é guardar os mandamentos de Deus, para que você tenha um livre acesso, né? Um teto aberto para a oração passar, digamos assim, né? Eu creio. Louvado seja Deus. É o mesmo capítulo que Jesus coloca essa frase aí de João 15, verso 7, se permanecer em mim, eu permanecer em vós, minhas palavras, tudo que vocês pedirem vão receber. Jesus diz assim, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O capítulo anterior, João 14:15, diz assim, se vocês me amam, vocês guardam os mandamentos. Então, Thierry fala muito bem quando diz que a nossa obediência é em resposta a um amor que a gente tem por Deus. Ele nos amou primeiro, né? Nos amou primeiro. Aí por isso a gente tem o reconhecimento, a gente ama Cristo e guarda porque ama. A gente vai fazer por onde guardar porque ama, não para receber algo. E aí se você ama, se você guarda, o acesso está livre. Você tem harmonia com Deus, né? Louvado seja Deus, cara. Tem uma outra condição que eu acho legal deixar marcado aqui, para que a nossa oração seja realmente ouvida, é perdoar aqueles que nos ofendem. Lembrando, né, da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, né, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Eu vou falar uma coisa que eu chego a mudar isso às vezes. Talvez por vergonha com Deus ali. Ninguém faz isso em casa, só eu. Então, aí tem a passagem, né? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cara, será que eu tô perdoando? Aí eu tô falando pra Deus isso, né? Então aí eu pego e falo pra Deus assim, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoemos também os nossos devedores. Perdoemos também aqueles que nos têm ofendido. Aí eu acho tem que perdoar, cara. Tem que largar a mão, cara. Larga a mão de rancor, de amargura. Sim. Você que tá nos ouvindo aí, amargor, rancor, amargura, é um veneno que você toma esperando que o outro passe mal, né, cara? E Jesus nos ensinou isso daí. Tem uma outra condição. Pedir, então, pelo que a gente já conversou, segundo a vontade divina. Tem um texto em Tiago 4, o verso 3, diz assim, pedi e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Então, assim, tem gente que é egoísta, cara. Sim. Tem gente que é egoísta, que realmente busca a Deus, né? Então, pedidos assim, eu já fiz pedidos ingênuos, pedidos egoístas. Sim. Né? Cara, eu acho que todo mundo já pediu pela vida financeira. Claro. Pelo trabalho para ganhar melhor. Para ganhar melhor. Para dar certo alguma coisa. Exato. Mas a gente tem que conectar, cara. Ter esse senso de esforço em conectar a nossa vida com a vida de Deus. Vida do Pai. E até Jesus, quando estava no Getsemane, ele estava lá num sofrimento, pouco antes, cara, de ser preso, ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava num sofrimento tão grande, que ele disse assim, Pai,
Cara, tem outro jeito de a gente salvar a humanidade que não passar por essa parada aqui? Mas aí ele bota a vírgula e diz assim, ó, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então assim, ele tem esse pensamento de pensar nele, que não é pecado, você pensar em você, mas aí o esforço dele já volta, ele diz assim, não, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então a gente conectar a nossa vida sempre com Deus, assim, Deus, qual que é o teu plano? Quais são os teus pensamentos? Isaías, está registrado em Isaías, Deus vai dizer assim, os meus pensamentos são maiores que os seus. Sim. Cara, o que eu tenho planejado para você é muito maior do que você planeja para você mesmo. Tá? Então você quer ser feliz, você está buscando felicidade, você não esqueça que quem inventou a felicidade sou eu. Você quer ser feliz? Que legal, cara. Eu sou o maior interessado em te fazer feliz. Então, essa conexão que a gente tem com Deus pela oração, pelo relacionamento, pela intimidade, é muito legal. Tomar esse cuidado para não colocar na mão de Deus e tirar da mão de Deus, né? Não, deixa aqui comigo. Agora isso eu consigo. aí, cara. Deixa que eu consigo. Deus. Tá na tua mão? Tá na tua mão, não tá na minha. Não, dá aqui de volta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso aí. Uma outra condição pra gente ir terminando, perseverar e não esmorecer. Eu lembro de uma história, cara, que Jesus ele estava ensinando o povo para orar sempre, né? Então assim, eu vou te contar uma parábola, Jesus está dizendo, vou te contar uma parábola para que você aprenda a orar sempre. Deixa eu ler só o começo, depois eu conto, mas está em Lucas 18. Olha que legal a frase aqui, ó. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí Jesus conta uma história, ele inventa uma história de um juiz que ele não era fiel a Deus, era um cara que fazia o dele, mas não tinha nada a ver com Deus, e uma viúva começou a encher as paciências dele. Julga minha causa, e o juiz falando assim, não vou julgar, tem outra coisa para fazer, e a viúva ficava, julga minha causa. Cara, nessa da viúva não esmorecer, mesmo o juiz não tendo nada a ver com Deus, ele diz assim, cara, eu vou atender essa viúva. Eu vou atender essa viúva para não ficar mais me enchendo as paciências, cara. E aí Jesus puxa de novo a história e fala assim, cara, até o juiz fez isso. Por que você, no bom sentido, não cai para dentro, cara? Não cai para dentro e clama a Deus. É igual Jacó, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, sabe? Então assim, não esmoreça, né? Persevere na oração. Hoje em dia é chegada muito de coach aí, né? Tipo, perseverança, constância, e é verdade, pra tudo eu na sou vida coach, tem... cara. Eu tenho formação em coach, não vem falar mal do coach, não. Mas são competências que as pessoas descobrem, cara. Eu falo, cara, essa é a parada. Ninguém ganha da constância, ninguém ganha da perseverança, cara. Pode ter o inteligente e o esforçado, né? O cara constante, esforçado, uma hora ele vai passar o inteligente. Supera o inteligente que não é esforçado. É isso aí. Eu creio muito nisso, cara. E com Deus é a mesma coisa. Cara, eu tenho oração minha que eu repito ela por mais de 10 anos. Até hoje. Eu lembro do meu pai, cara. De pedido. Trocando ideia, e meu pai tinha um profundo interesse que os pais dele se convertessem, assim, sabe? Eles foram por caminhos, assim, que não foram corretos e tal. E aí, o meu pai falava pra mim, Igor, eu tive a oportunidade, meu pai é pastor também, de batizar o meu pai, minha mãe, a mãe dele não deu tempo, faleceu, mas eu orei 20 anos, todos os dias pelo meu pai. Cara, e ele teve. Eu sei como é isso. Cara, ele teve. E cara, no tempo de Deus as coisas acontecem. No tempo de Deus as coisas acontecem. Não esmoreça. Persevere, essa é a mensagem. É que a gente hoje é muito imediatista, né, cara? A era digital. O mundo treinou hoje nos últimos meses surgiu o Pix, cara. Você faz o pagamento, tudo rápido. Se alguém não te responde dentro de 1 minuto ali, às vezes você se estressa com a pessoa. Mas só com Deus não é assim, cara. Não é porque que você vai pedir. Talvez seja. Talvez ele se peça agora, ele responda agora. Para Deus 1 ano é como 1000 dias. Um dia é como 1000 anos. Mas talvez não. É isso mesmo. Então a gente tem que perder um pouquinho de ansiedade e parar com essa cobrança um pouco e ter fé. Eu levo a tua palavra, cara. Soberania, cara. A oração tem a ver com soberania. Você clama a Deus, você coloca o que está no teu coração, mas você entrega a tua vida a Ele, sabendo que Ele que sabe que é melhor. Tem uma frase em Colossenses 4:2, diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E a última condição é orar em nome de Jesus. Então, quando a gente termina a oração, a gente fala, em nome de Jesus, amém. Amém. Por que a gente faz isso, Thierry? Eu entendo disso daí, que a gente
ora a Deus. Ora a Deus por intermédio de Jesus, que eu acredito como o único intercessor O único nosso. intercessor. Então, eu me dirijo ao Pai em nome do Filho, que foi... Aquele que pagou na cruz. Pagou na cruz, que foi o isso aí. sacrifício, que derramou o sangue por nós. Então, porque a gente não tem mérito. Eu não posso pedir por mim, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou quem seja, ou Você pelo não é pastor. digno. Você não é digno. Sim, mas por Jesus, sim. Amém. Por Jesus eu posso pedir e falar assim, não, aquele cara ali eu posso pedir por ele, porque... No livro de Timóteo, o 1 Timóteo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. O único mediador, e é por isso que a gente ora em nome de Jesus. É uma técnica, é uma estrutura que a Bíblia vai apresentar pra gente, então você quando orar, saiba que você não tem mérito nenhum, e você não precisa ter para orar, mas você precisa acessar o mérito de Cristo. Reconhecer o mérito de Cristo. O mérito de Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero terminar com um texto muito especial, e esse texto está no livro de Filipenses, capítulo 4, e o verso 4 até o 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido ouvinte, essa é uma mensagem especial de Deus para você e para mim. Deus, ele é o maior interessado em nos fazer felizes, ele tem um profundo interesse que a gente tenha relacionamento, intimidade, que a gente reconheça a alegria do relacionamento com ele, a soberania e a onisciência dele, e entender que ele sabe o que é melhor para nós. Mas aqui em Filipenses, Paulo faz questão de mostrar para a igreja de Filipe e para todos nós que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições a Deus. Ele já sabe, ele conhece tudo, mas é muito importante que a gente entregue isso, deixe claro para Deus, para os homens, para o mundo, de quem nós somos e o que queremos, quais são os nossos anseios. E aqui há um pulo do gato, aqui é uma dicasinha, que as nossas orações sejam com súplicas e ações de graças. O que isso quer dizer? Traduzindo, pedidos e agradecimentos. Tem uma frase que eu deixo para vocês, uma frase que eu gosto muito: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do que Ele fez por nós no passado. Então lembrar de como Deus tem guardado você, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito e peça a Ele para que Ele continue te guardando. Use essa ferramenta que é a oração e com certeza a gente vai chegar mais perto do maior interessado em nos fazer feliz, que é Cristo Jesus. Thierry, obrigado pela parceria, obrigado pelo bate-papo aí. Tamo junto, hein? Aquela frase sua, tamo junto até depois do fim. É isso aí, esse pegou o código. Toca aqui, mano. Tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Obrigado pela tua parceria. No próximo episódio a gente vai estar junto mais uma vez para aprender o que Jesus nos ensinou sobre o perdão. Tamo junto até depois do fim. Beijinho. Amo vocês. Tchau. Tchau, tchau.